Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, este é um tempo abençoado, este é um momento especial, porque hoje nós iniciamos uma jornada, uma série de mensagens que percorrerá alguns temas e que terá como proposta principal o tema um novo tempo de comprometimento. Essa é uma ideia que nasceu no coração do pastor Jonas Moreno, a fim de que pudéssemos ter um espaço, um momento de um aprofundamento em determinados temas das Escrituras. E, portanto, para esses 2 primeiros meses de 2025, nós vamos falar sobre essa série de mensagens que traz esse tema maior, um novo tempo de comprometimento. É importante que a gente saiba que vale a pena falarmos sobre um novo tempo, haja vista que estamos também em um novo ciclo. É um novo ano que se inicia, novos desafios, e assim nós somos chamados também a refletir sobre esse novo tempo como sendo um tempo de oportunidades e um tempo de comprometimento. Por isso que nós pensamos sobre essa temática maior, um novo tempo de comprometimento, e durante os próximos estudos, os próximos encontros, esse tema será desdobrado em subtemas. Eu sei que hoje nós vamos introduzir com o primeiro deles, mas acredito ser importante a gente ter uma visão geral dessa programação que nós teremos semanalmente, provavelmente, a fim de que possamos ter acesso a quais os temas que nós iremos abordar. Então, como você pode acompanhar, nós vamos utilizar aí algumas semanas que já estão pré-agendadas para que a gente possa pensar nesse novo tempo em algumas perspectivas. O primeiro deles, que é o que a gente vai ver hoje, é um novo tempo de comprometimento com a verdade. E a partir daí segue-se com comprometimento com a adoração, comprometimento com a piedade, comprometimento com a família, comprometimento com o serviço, comprometimento com a evangelização e, por fim, comprometimento com a esperança. Então perceba que esse é um desafio que nós temos de firmar uma posição, de assumir o nosso chamado e de compreender qual seja a nossa vocação. Não há como andar com Deus sem se comprometer, principalmente diante de um mundo com tantos desafios, com tantas dificuldades. O chamado de Deus, portanto, para nós neste novo tempo é para que a gente possa de fato se comprometer. E pensando, portanto, nesse primeiro estudo, nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre o comprometimento com a verdade. É razoável que comecemos por este fundamento. É razoável que comecemos a falar sobre comprometimento com o comprometimento com a verdade, posto que se não estamos estabelecidos, firmados e fundamentados na verdade, todos os outros temas, quaisquer que sejam os assuntos, os tópicos, perderão sentido. Por isso que nós somos, antes de qualquer coisa, chamados a nos comprometer neste novo tempo, nos comprometendo com a verdade de Deus, com a verdade da palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. O texto bíblico para que a gente possa refletir sobre esta temática do comprometimento com a verdade, eu escolhi esse texto de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo do 15 ao 23, que eu quero fazer com você a leitura nesse instante.
Acompanhe. Diz assim o texto bíblico: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma carta que impõe para todos aqueles que se empenham em estudá-la, em compreendê-la, alguns desafios. A carta de Paulo aos Efésios, como as demais cartas de Paulo, nos provocam a compreender com mais profundidade qual seja o plano de Deus. É notável que nós tenhamos o testemunho do próprio apóstolo Pedro, quando diz que há algumas coisas que Paulo fala que são de difícil compreensão mesmo, e que alguns ignorantes e instáveis até deturpam as palavras do apóstolo Paulo. Mas a obra do apóstolo Paulo, as suas cartas são de todos os modos maravilhosas, de modo que nós temos o privilégio de podermos ter diante de nós um texto tão rico, tão bonito e tão profundo, para falarmos, obviamente, sobre essa temática, esse estudo de hoje, o comprometimento com a verdade. Mas antes que a gente possa observar com algum detalhe esses versículos que nós acabamos de ler, é importante que a gente compreenda, pelo menos de forma macro, de forma maior, o que é a carta de Paulo aos Efésios, o que é que nós temos aqui nessa carta, que é importante para poder compreender os seus versículos, ter antes essa visão maior, essa visão do todo. Então, eu coloco aí para você esses 4 elementos, esses 4 subtópicos que nos faz melhor compreender sobre a carta de Paulo aos Efésios. E o primeiro deles é exatamente a cidade de Éfeso. Que cidade é essa que estão estes irmãos, esta igreja, que Paulo, para eles, escreve essa carta tão bonita? A cidade de Éfeso é uma cidade cosmopolita. É uma cidade que no mundo do período do primeiro século era considerada tão importante que somente perdia para a própria capital do império, que era Roma. Fora Roma, a cidade de Éfeso era sim considerada uma das mais importantes pela efervescência cultural que ali existia, pelos diversos grupos, pelos fluxos de pensamentos que passavam por aquela cidade. E não sem razão essa cidade é escolhida por Paulo nas suas viagens missionárias. Estima-se que, nesse período do primeiro século, a cidade de Éfeso tinha cerca de 250 mil habitantes.
o que para o período é um número impressionante de pessoas. Então, a cidade de Éfeso por si só já era uma cidade extraordinária. Até hoje existem as ruínas de Éfeso na atual Turquia, onde é possível inclusive observar alguns importantes monumentos, algumas importantes construções, como a famosa Biblioteca de Céus, que está lá, as ruínas até o dia de hoje. Então, se a cidade de Éfeso é importante, agora nós olhamos para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma daquelas igrejas do qual nós temos o privilégio de termos nas Escrituras a sua origem, a sua fundação. Acredita-se que Paulo tenha pregado ali em Éfeso, conforme consta o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que inclusive eu recomendo que depois você possa fazer uma lida em Atos capítulo 19, por volta do ano 50. Então, ali, segundo o testemunho de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Paulo na sua terceira viagem missionária, indo até a cidade de Éfeso. Alguns episódios são interessantes para a gente compreender qual é a origem dessa igreja. O primeiro deles é que quando Paulo chega a Éfeso, já havia um grupo de judeus tutelados, liderados por Apolo, um fervoroso pregador, mas que ainda não tinha a mensagem completa do Evangelho. Eles ainda estavam pregando a mensagem de arrependimento de João Batista. E é interessante que o livro de Atos narra como estes irmãos, depois de ouvirem a mensagem do Evangelho, são alvos do derramamento do Espírito de Deus, à semelhança do que acontece lá em Pentecostes. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja que nasce, por assim dizer, com essa compreensão agora plena da mensagem do Evangelho, com o sinal do Espírito Santo naqueles irmãos. Outra coisa que é importante a gente olhar na origem da igreja de Éfeso é que na mensagem do Evangelho pregada em Éfeso, a primeira coisa que percebemos ali é que existe uma ferrenha oposição e um conflito com o próprio paganismo. A cidade de Éfeso era conhecida por sua deusa grega, chamada Diana dos Efésios, e há um episódio no livro de Atos, neste mesmo capítulo 19, quando as pessoas, à medida que vão ouvindo o Evangelho e vão se convertendo e vão abandonando as superstições pagãs, existe uma preocupação com o próprio comércio local, com o templo da Diana, as pessoas deixando de adquirir as esculturas, os símbolos, e isso provoca uma verdadeira revolução, um tumulto na cidade, e, portanto, esse conflito com o paganismo também marca as origens da igreja em Éfeso. Outra coisa que a gente encontra também na origem desta igreja é o conflito com os próprios judeus. Nós sabemos que Paulo tinha uma metodologia muito própria à medida que ele ia avançando, de que primeiro ele pregava aos judeus, notadamente nas sinagogas judaicas, e depois, naturalmente, vinha a perseguição, posto que muitos judeus se escandalizavam com a afirmação de que Jesus era o Messias esperado, e normalmente Paulo era expulso dessas sinagogas. E não foi diferente em Éfeso, sendo que o texto bíblico nos mostra que, saindo da sinagoga, Paulo começa a pregar de forma contínua num local próximo, na chamada Escola de Tirano, e por cerca de anos Paulo esteve ali ministrando, pregando e anunciando o Evangelho. Então nós podemos dizer também que a igreja de Éfeso nasce sob a dedicação do apóstolo de comunicar com continuidade, com padrão, com periodicidade, com dedicação e zelo a completa mensagem do Evangelho.
Talvez isso explique porque em Éfeso tenha se formado uma liderança cristã tão consolidada, a ponto de que quando Paulo está em viagem para Jerusalém, sabendo Paulo que seria uma viagem definitiva, porque dali ele seria preso e depois encaminhado a Roma, e sabendo Paulo que não teria mais oportunidades de encontrar estes irmãos, o livro de Atos diz que em Mileto Paulo chama os presbíteros de Éfeso e ali ele dá um discurso maravilhoso, está em Atos capítulo 20, um discurso de Paulo de despedida, emocionado, e depois aqueles irmãos se abraçam e choram porque eles sabiam que não mais iriam ver o rosto do apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, portanto, é uma igreja que surgiu, que alimentou-se e que cresceu com a verdade da palavra de Deus. Talvez seja importante a gente lembrar também que é em Éfeso que Paulo deixa o seu filho na fé, Timóteo. E as cartas que Paulo escreve a Timóteo são cartas para o pastor da igreja de Éfeso. Tal era o vínculo estreito e profundo e sentimental que Paulo tinha com esta igreja. Mais tarde, a própria cidade de Éfeso vai também receber a mensagem do apóstolo João. E uma comunidade daqueles discípulos de João também se forma em Éfeso. Talvez você deva lembrar que Éfeso, portanto, se torna uma daquelas 7 igrejas a quem Jesus envia uma mensagem por intermédio de João lá no Apocalipse. E é interessante como o testemunho da igreja de Éfeso se assemelha ao que Paulo escreve na sua carta, quando diz que esta é uma igreja que nasceu sob o fervor do primeiro amor. Então, são essas informações, pelo menos a princípio, para que a gente entenda um pouco. A cidade cosmopolita, uma cidade de efervescência cultural e uma igreja que cresce, que surge, que nasce tão bem fundamentada, tão bem ensinada, tão bem cuidada pelo apóstolo Paulo e depois pelo pastor Timóteo e os líderes daquela igreja que ali estavam estabelecidos. Mas aí nestes 4 quadrinhos que eu estou aqui mostrando a você, tem agora o terceiro deles, que é pensarmos um pouco sobre a própria carta à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios é uma daquelas cartas que, como eu disse, são textos, são verdades profundas que o apóstolo Paulo trata aqui, são diversos temas. Obviamente que quando a gente para discutir sobre quando, em que momento essas cartas foram escritas, nós sempre teremos alguma disputa em relação aos historiadores, aos estudiosos, sobre o momento em que essa carta foi escrita. Bom, o que sabemos com segurança é que essa é uma carta da segunda metade do primeiro século, obviamente, porque ela é uma carta que se insere dentro das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora, dentro desses estudos, muito provavelmente, eu particularmente me alinho a essa ideia de que Paulo escreveu a carta aos Efésios estando preso. Portanto, a carta de Paulo aos Efésios seria uma daquelas cartas da prisão. Sendo que esta prisão em que Paulo estava na carta que ele escreveu aos Efésios, provavelmente tenha sido uma prisão na própria cidade de Éfeso. Existe essa possibilidade de que de Éfeso Paulo tenha escrito a carta aos próprios Efésios, a carta à igreja em Colossos, portanto, a epístola aos Colossenses, e ainda a carta a Filemão, que era um irmão residente na cidade de Colossos. Sendo assim, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela é também considerada aquele tipo de carta circular. Em alguns manuscritos mais antigos, inclusive, nem tem o nome aos Efésios, porque se entende que essa carta foi copiada muitas vezes e foi espalhada por toda a igreja ali da Ásia Menor e também da Macedônia e também em outros lugares onde a igreja estava. É interessante que se nós pensarmos
que essa é uma carta que Paulo escreve da prisão, isso talvez justifique como Paulo faz referência a ele mesmo como sendo o prisioneiro do Senhor. Existe uma passagem que Paulo escreveu mais tarde, quando ele escreve aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo dá um testemunho sobre como foi esse tempo aqui de tribulação na Ásia. E ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, portanto na região de Éfeso, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Em algum momento Paulo pensou, inclusive, que não poderia sair vivo daquelas tribulações. Mas o fato é que temos hoje a carta aos Efésios. Talvez seja importante destacar que a igreja cristã em Éfeso também tem uma importância para além deste tempo do apóstolo Paulo. Senão, basta lembrarmos que é em Éfeso que ocorre um daqueles grandes concílios ecumênicos, né? Aqueles concílios onde nos primeiros séculos se oficializou, digamos assim, determinadas doutrinas que fazem parte da ortodoxia cristã, e em 481, especialmente, nós temos em Éfeso acontecendo um concílio quando vai fazer a afirmação da natureza, das duas naturezas de Cristo, é divino, é humano, em uma só pessoa, e aí é um tema, digamos assim, para outro momento, para a teologia mais sistemática. Mas então, qual é o assunto da carta de Paulo aos Efésios? Em todas as Bíblias, ou pelo menos as Bíblias de estudo, a gente encontra um resumo. E a carta de Paulo aos Efésios, Paulo toca em tantos temas importantes, fundamentais, que torna difícil a gente poder resumir uma carta como essa, apesar de ser uma carta relativamente pequena. Nós estamos falando de 6 capítulos, mas são temas tão profundos que é difícil fazer um resumo. Mas se nós tentássemos sintetizar qual é o fio condutor do que Paulo está pensando desde o início até o final dessa carta, nós não teríamos dúvida nenhuma de pensar e de afirmar que o tema principal da carta de Paulo aos Efésios tem a relação com a unidade do corpo de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que perpassa sobre muitos aspectos a ideia de que a igreja é uma, como ele vai dizer, um só corpo, uma só fé, um só batismo. A igreja, ela é uma grande família de Deus, como ele diz, a quem Deus tomou o nome no céu. E esta igreja, portanto, é uma igreja transcultural. É uma igreja composta de judeus e de gentios. E veja, é exatamente a união desta igreja multicultural que faz com que Paulo, na abertura dessa carta, diga que ele dobra os joelhos por causa disso. Ele dobra os joelhos pela unidade desta igreja, para que esta igreja entenda que a verdade do Evangelho é exatamente que no plano eterno de Deus, e aí por isso que Paulo vai falar sobre expressões como eleição, como predestinação e outros temas profundos, porque ele remota a um plano eterno de Deus, que era exatamente de que, na plenitude deste tempo, este mistério que esteve oculto, e essa também é uma expressão que Paulo usa na carta aos Efésios, fosse agora revelado. E que mistério é esse? É o mistério de que o plano de Deus alcança todo o mundo. E que em Cristo Jesus a barreira de separação caiu. E que agora tanto judeus como gentios se vinculam ao Pai eterno por meio da fé em Cristo. Então, se a gente pensar nisso,
nós vamos compreender que o que Paulo faz na carta aos Efésios, como ele faz na carta aos Romanos, brilhantemente, e em outras das suas epístolas, Paulo faz uma redefinição de toda a esperança judaica, de toda a esperança da velha aliança, e ele redefine isso tudo que era expectativa, que era promessa, que era esperança, que fala do Messias, que fala da herança, e ele faz com que tudo isso convirja para um só, que é Cristo. Por isso que a gente vai encontrar reiteradas vezes Paulo falando aos Efésios sobre isso de que em Cristo tudo converge. Ele é o cabeça. E é por isso que agora este que é o cabeça, cuja igreja é o corpo, que é exatamente a revelação do mistério que esteve oculto. E é exatamente por essa razão que Paulo passa a admoestar nessa carta aos Efésios a importância de sermos isso, uma família de Deus. E como essa família de Deus aparece ao mundo? Ela deve aparecer ao mundo em santidade. E aí o tema santidade é muito importante nessa carta aos Efésios, porque é exatamente a santidade que revela esta família de Deus ao mundo. Mas o fato é que, como o nosso foco é exatamente pensarmos sobre a verdade e o comprometimento com a verdade, talvez seja importante a gente compreender que é exatamente sobre a verdade de Deus que o edifício da igreja é construído. É sobre a verdade, é tendo a verdade como fundamento que tudo mais ganha forma. E é interessante que a carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma carta que começa com uma grande oração. Se nós observarmos direitinho, do versículo 3, depois dessa breve saudação prefacial, do versículo 3 até o versículo 23, que alcança o trecho que nós lemos, é quase que um parágrafo só. É como se você imaginasse que Paulo falasse isso aqui em oração, em um suspiro só. É quase que uma súplica, aonde ele inicia e vai até o versículo 23, como sendo de fato assim uma longa oração. E aí nessa longa oração, eu chamo a sua atenção para o que está no versículo de número 13 do capítulo 1. E é aqui que a gente encontra o chamado de Paulo para o comprometimento com a verdade. Ele diz, em quem também vós. E aqui ele fala da igreja. E perceba, esta igreja a quem ele se refere é uma igreja composta de judeus e de gentios. E é esta igreja que creu, que acreditou. E, portanto, ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes, diz ele, a palavra da verdade. Registre essa expressão. Ouvistes a palavra da verdade. E acrescenta o qualificativo. O evangelho da vossa salvação. E Paulo diz, tendo nele também crido, porque não apenas ocorreu o ouvir a palavra da verdade, mas esse ouvir foi acompanhado pelo crer, diz Paulo, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. Veja que Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade. Em seguida, Paulo qualifica o que é a palavra da verdade. A palavra da verdade, diz Paulo, é o evangelho da vossa salvação.
Meus irmãos, há algo fundamental que a gente precisa dizer de abertura aqui. Quando a gente fala comprometer-se com a verdade, é claro que a gente pode pensar em verdade como sendo aquilo que se diz e que corresponde à verdade dos fatos, digamos assim, a verdade dos sentimentos, aquilo que se corresponde à realidade, e aí talvez como o oposto à mentira. Mas aqui quando a gente fala verdade aqui, a gente precisa entender essa verdade muito mais do que apenas como esse ato de dizer alguma coisa que corresponde à realidade. A verdade aqui é verdade com V maiúsculo. Diz respeito à verdade de tudo. A verdade da vida. A verdade do sentido daquilo que está à nossa volta. A verdade sobre a razão de ser de todas as coisas. E, portanto, essa é uma questão que muitos filósofos fizeram ao longo do tempo sobre o que é a verdade. Aliás, foi Pilatos que perguntou a Jesus o que é a verdade, como talvez sendo um símbolo de um anseio que o ser humano tem. O ser humano tem um anseio, ainda que pelo pecado tateando como cego, de saber qual é a verdade. A verdade sobre si mesmo, a verdade sobre a existência, a verdade sobre o que está para além da morte, a verdade sobre a morte, a verdade sobre Deus. No fundo, esse é o grande anseio humano. É o anseio por verdade. E a coisa mais extraordinária que nós encontramos aqui nessas palavras do apóstolo Paulo é que, de forma objetiva, o que Paulo nos diz aqui é: a verdade é o Evangelho. Eu vou repetir isso. A verdade é o Evangelho. A mensagem das boas novas é a verdade. Por isso que ele diz que depois de ouvistes a palavra da verdade, ele qualifica. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho da vossa salvação. Meus irmãos, quando nós dizemos que o Evangelho é a verdade, nós estamos afirmando com isso que a vida, toda a vida, em sua totalidade, em sua complexidade, somente poderá ser compreendida nos limites que podem ser compreendidos por meio da mensagem de Jesus. Isso é tão importante porque quando a gente fala comprometimento com a verdade, é sobre isso. É sobre dizer que a mensagem de Jesus é quem ilumina o nosso olhar para compreendermos não apenas sobre assuntos, entre aspas, religiosos, como se a verdade do Evangelho, a mensagem de Jesus, servisse para uma esfera da minha vida e as outras esferas eu vivo conforme o que eu acho mais correto. Não é assim. A mensagem de Jesus é a palavra da verdade que ilumina a realidade à nossa volta. Eu sei que no mundo há muitas teorias, há muitas ideias, há muitas filosofias, há muitas formas de organização social, há muitas teses sobre o poder, há muitas especulações sobre os mistérios, sobre aquilo que o ser humano não conhece. De fato, há muitas coisas que nós não saberemos. Mas a mensagem de Jesus nos informa sobre aquilo que é essencial sabermos.
A mensagem de Jesus nos ilumina a entendermos tudo à nossa volta, sobre a vida, sobre poder, sobre amor, sobre relações humanas, sobre circunstâncias sociais, sobre riqueza, sobre pobreza, sobre sofrimento, sobre o mal no mundo. Não há nenhuma esfera da existência humana para a qual a mensagem de Jesus não se destine a ela. Por isso que quando a gente fala que é um comprometimento com a verdade, nós estamos falando de alguma coisa que alcança a nossa vida como um todo. Desde as perguntas mais profundas sobre o universo, até as angústias mais íntimas, as perguntas sobre os caminhos, descaminhos que a vida tem no nível individual, nos porquês que a gente possui. A mensagem do Evangelho, ela é resposta para qualquer que seja a indagação humana. Quando a gente avança na compreensão, a gente precisa fazer então algumas perguntas. E algumas perguntas, e a primeira delas é essa que eu coloco aqui para você. Nós lemos aqui que aqueles irmãos ouviram, e esse ouvir foi acompanhado pelo crer, a palavra da verdade. A pergunta que a gente faz é: o que é que nós já temos quando cremos no Evangelho? O que é que crer no Evangelho nos confere? O que é que possuímos quando cremos no Evangelho? É bonito que Paulo, então, nesses versículos de abertura do texto que nós lemos, ele diga que, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que já temos quando cremos no Evangelho, segundo Paulo, é pelo menos duas coisas aqui. A primeira delas, quando cremos é porque nós temos fé. E quando a gente fala de fé, é uma palavra tão pequena, mas cujos sentidos são tão profundos. Fé é o que nos vincula, o que nos une a Jesus. É aquilo que redefine o padrão de relacionamento com Deus de um modo diferente do que aquelas marcas físicas e externas, por exemplo, que os judeus tinham. Os judeus tinham marcas que davam a eles a garantia de que eles eram o povo da aliança, né? Era a circuncisão, eram as obras da lei, incluindo aí algumas leis distintivamente estéticas, como as leis que envolviam alimentos, as leis dietéticas. Então o povo judeu era cercado de símbolos externos. O próprio templo, os sacrifícios, os sacerdotes. Houve um tempo quando Israel não tinha nada disso, quando Israel estava no cativeiro. E foi nesse tempo que o profeta Abacuque disse: o meu justo viverá pela fé. Portanto, não é que fé seja um tema novo para o povo de Deus. Tanto assim é que o autor de Hebreus, inclusive, tem um capítulo inteiro para nos fazer observar que foi pela fé que muitos fizeram o que fizeram. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, e aí vai, pela fé os juízes. Mas a fé é exatamente isso. A fé é quando não há alguma coisa palpável. É quando não há alguma coisa que tenha fisicalidade de se pegar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E é por isso que Paulo retoma
a linguagem da fé de Abacuque lá em Romanos, para nos dizer, como ele diz em todas as suas cartas e aqui aos Efésios, que é a fé no Senhor Jesus que nos faz ser família de Deus. Então, o que temos quando cremos? Nós temos o vínculo da fidelidade com Cristo. Mas é interessante que esses irmãos, obviamente, como é esperado, aquele que tem fé é aquele que tem o amor como sendo o que nos vincula uns aos outros. Se todos nos unimos a Cristo pela fé, então todos nós estamos vinculados em amor. E é isso que Paulo diz, que aqueles irmãos eram pessoas de fé, porque ele ouviu sobre a fé entre vós no Senhor Jesus, mas também o amor para com todos os santos, e é isso que Paulo faz dar graças a Deus. Portanto, o comprometimento com a verdade nos dá, quando cremos no Evangelho, o vínculo que nos liga ao Senhor e aquilo que nos liga também ao próximo, aquele que está à nossa volta. E isso, portanto, nos leva então a uma segunda pergunta, tão quanto importante quanto a primeira. Se o que já temos é a fé, o vínculo inquebrantável com o Senhor Jesus, e dessas mãos poderosas ninguém nos arranca, da fé em Cristo Jesus ninguém nos demove, porque mais do que a nossa mão que segura na dele, é a dele que segura na nossa. O fato é que nós ainda temos um trabalho a fazer. Não um trabalho para sermos salvos, posto que Paulo vai dizer nessa mesma carta aos Efésios que tudo se trata de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras. Todavia, Paulo sabe que aqueles que estão neste correto relacionamento com Deus, justificados mediante a fé, tem algo ainda que deve ser buscado. E o que devemos buscar agora que cremos na verdade do Evangelho? É o que Paulo diz nos versos 17 e 19. Ele diz assim: a oração de Paulo é essa: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha o que Paulo ora aqui, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu acho tão bonito que esses dois versículos tragam tantas expressões fortes que eu até separei aqui algumas delas. Por exemplo, Paulo fala sobre espírito de sabedoria. Paulo também fala aqui sobre revelação no pleno conhecimento. Repare, Paulo também fala aqui de iluminados os olhos do vosso coração. Veja que todas essas expressões apontam para algo que tem a ver com compreensão, com entendimento. Por isso, meus irmãos, comprometimento com a verdade é também o comprometimento para que a gente continue crescendo em compreensão. A verdade do Evangelho é uma verdade simples que nos salva hoje e agora, mas que é tão profunda que não há nada na vida, tantos quantos sejam os anos que a gente possa ter na vida, que a gente não esteja compreendendo, descobrindo, entendendo, amadurecendo, se aperfeiçoando. Por isso que um momento como esse, um momento de pararmos com a Bíblia aberta, de estudarmos,
é exatamente esse momento de compreensão, de que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente possa ver mais nitidamente as coisas. E que coisas são essas? Bom, Paulo quer tudo isso para que esses irmãos saibam, compreendam. E aí ele fala de 3 coisas muito bonitas aqui: a esperança do chamado, a riqueza da herança e a grandeza do poder. Nós nem temos tempo de aprofundar, porque cada uma dessas expressões aponta de repente para coisas tão longas. A esperança do chamado tem a ver com tudo quanto Deus prometeu no Antigo Testamento. A riqueza da herança também tem a ver com tudo aquilo quanto Deus disse que daria de herança ao seu povo. A grandeza do poder tem a ver com a mão forte de Deus que vai agindo no correr da história. Mas que Paulo chega nesse momento e mostra como tudo isso converge para o momento em que Deus age de forma definitiva com a mensagem das boas novas. E isso nos leva, portanto, para o versículo 20. Porque para o versículo 20 a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual é o conteúdo da verdade do Evangelho? Se Paulo está dizendo que quer que esses irmãos tenham espírito, sabedoria, revelação no pleno conhecimento, os olhos do coração iluminado, para que eles saibam o quê? Para que eles compreendam, antes de qualquer coisa, o conteúdo da verdade do Evangelho. Esse é o nosso grande chamado: compreender o conteúdo da verdade da nossa fé. E aí Paulo, neste versículo 20, é quase que uma síntese do conteúdo da verdade do Evangelho. É que este poder de Deus que agiu no correr da história age de forma definitiva, plena e de uma vez por todas, inaugurando sim agora a nova criação, quando ele diz que este poder, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo. Essa expressão em Cristo já carrega toda a esperança messiânica, porque Cristo significa o ungido, Cristo significa o Messias. Então é aqui Deus dizendo e validando que este Jesus de Nazaré é o Cristo. Este Jesus de Nazaré, aprovado diante de Deus e dos homens com sinais e prodígios, é o Messias prometido, o filho de Davi, a semente de Abraão. E ele faz essa validação pelo poder de que, ao 3º dia, ressuscita-o dentre os mortos. Este é o conteúdo do Evangelho. Irmãos, o conteúdo do Evangelho não é meramente uma mensagem de alívio momentâneo. Ainda que uma mensagem de alívio momentâneo seja importante. Mas o conteúdo da verdade de Deus não é meramente palavras que nos queira colocar com uma autoestima elevada em algum momento de dificuldade na vida. A mensagem do Evangelho é algo que mudou a história. É Deus ressuscitando aquele que foi morto numa cruz e ressuscita-o como sendo agora o primeiro da nova criação e o faz assentar nas regiões e nos lugares celestiais à destra de Deus. Há tanta coisa que está contida nesse versículo. Aqui a gente fala sobre o sacrifício expiatório de Cristo, a gente fala da ressurreição e a nova criação, a gente fala da ascensão de Cristo como rei e agora Deus se fazendo rei de toda a terra. Isso é o conteúdo do Evangelho e é por isso que a gente vai aprender e continuar aprendendo e a gente vai continuar se enriquecendo sobre isso. E aí a gente já caminhando aqui quase para o final da nossa reflexão desse primeiro estudo, a gente ainda olha para o apóstolo Paulo nos apontando para o futuro. E aí a gente faz mais uma pergunta.
O que espera os que acreditam na verdade do Evangelho? Aqueles que acreditam na verdade do Evangelho, quando eles olham para o futuro, o que é que eles podem esperar? Bom, o que o apóstolo Paulo nos diz é que quando ele ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, ele colocou Jesus, diz o versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, o que quer dizer que sejam elementos espirituais, sejam elementos humanos, não há nenhum poder no céu, na terra e embaixo da terra que não tenha que obedecer. Como disse Jesus, toda a autoridade me foi dada. E ele foi, portanto, colocado acima, não só no presente século, e esse é um ponto importante. Não só no presente século, diz Paulo, mas também no vindouro. Portanto, a igreja espera para o futuro que este que agora já é rei sobre toda a terra, que este reino venha e de forma plena faça com que, como diz a oração do Pai Nosso, o teu reino seja feito aqui na terra, como também no céu. E assim, todas as coisas sejam postas debaixo dos pés. Aqui a gente tem uma mensagem profunda do julgamento que está por vir, porque Paulo, quando prega em Atenas, ele vai dizer que é este Jesus que foi acreditado diante de Deus e dos homens com sinais e prodígios, é por meio dele, é por meio deste varão que Deus julgará o mundo. Só que o mais bonito aqui é que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, mas a igreja, ele o pôs como cabeça do seu corpo. Aos domínios, principados e potestades, ele é a autoridade que está com os seus pés sobre qualquer autoridade se possa nomear. Mas em relação à igreja, ele é dado como cabeça. Portanto, o que esperam aqueles que acreditam no Evangelho, esperam a plena concretização de Jesus como sendo o Senhor de toda a terra. Isso então nos leva a compreender que papel importante é da igreja. Que papel fundamental é o nosso. A igreja, portanto, ela é aquela que no mundo é o corpo de Cristo. Cristo, o Senhor, ressurreto e ascendido à destra de Deus com toda a autoridade, ele será visto no mundo por meio da igreja. Por isso que o versículo 3, ele diz que, Paulo diz que ele, Cristo, é dado à igreja, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Isso é extraordinário, irmãos. A igreja se torna fiel depositária da verdade do Evangelho. A gente então caminha para o final, para esta conclusão, uma conclusão simples, uma aplicação prática sobre o comprometimento com a verdade. A primeira delas é que não pode existir igreja sem que haja compromisso com a verdade do Evangelho. Esta é a verdade que falamos aqui, ainda que sucintamente. Se não há um compromisso com a verdade do Evangelho, olha, pode ser tudo. Pode ser uma agremiação, pode ser um clube, pode ser um lugar de encontro, pode até emocionalmente fazer bem, mas não carrega o poder que transforma vidas. Porque só a verdade do Evangelho altera os rumos da nossa história. Cura-nos de toda dor, de toda angústia.
Dá-nos a graça de sabermos sofrer, inclusive. Mas, em último lugar, também, não pode existir vida cristã. E aí uma coisa é a gente falar da igreja, na coletividade, mas também do ponto de vista individual. Não existe vida cristã individualmente verdadeira sem esse comprometimento individual com essa mesma verdade. Não há vida cristã verdadeira sem esse compromisso. Portanto, meus irmãos, nós estamos diante de um desafio, mas de um desafio maravilhoso. Nós somos família de Deus. E cabe a nós, portanto, renovarmos a cada dia esse nosso compromisso. Eu retorno ao tema principal, um novo tempo de comprometimento. Comprometimento com a verdade. É esse o nosso chamado. Reflita sobre isso. Leia esses textos que foram aqui mencionados, de modo que Deus possa abençoar profundamente a sua vida, que Deus possa nos ajudar a que a gente siga servindo ao Senhor, comprometidos com a poderosa verdade do Evangelho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.